Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante e também de graça, botão vermelho aqui do lado esquerdo, inscrito, inscreva-se, confirma aí a sua inscrição, deixe essa moral e deixa o like também no vídeo, é muito importante e também de graça, valeu? Acione o sino das notificações também do vídeo, para todos os vídeos aqui do canal. Olha aqui, temos confronto definido, nosso próximo adversário pelas oitavas da Copa do Brasil, um jogo contra a equipe do Atlético Goianiense novamente, um jogo complicado, um jogo difícil, mas o favorito é o Vasco. Essa é que é a grande realidade. Não vamos ficar tirando a responsabilidade do Vasco mais não, tá? Vamos respeitar, sim, sempre os nossos adversários, mas o Vasco é que é o gigante da parada. O Vasco é que é o clube que, enfim, tem a obrigação de passar no confronto. Né? Um confronto que vale aí quase 5 milhões. O Vasco passar para as quartas da Copa do Brasil, o Vasco vai faturar simplesmente quase 5 milhões aí nos cofres do clube. Essa é que é a grande realidade. O Vasco decide em São Januário, né? O primeiro lá no Antônio Ascioli, estádio do Atlético Goianiense, o Vasco enfrenta eles no primeiro jogo lá, depois decide em São Januário. Então, assim, o segundo jogo é que é a parada. O bom resultado lá, o resultado positivo lá vai, claro que ser, né, um passo importante para o Vasco. Né? Então, assim, vamos aguardar com muita ansiedade, até porque nesse jogo os reforços já estarão aí prontos para jogar, liberados. E o técnico Rafael Paiva com certeza vai saber aproveitá-los muito bem. Tá? Então, confronto definido, Copa do Brasil. Repetindo aqui, Atlético Goianiense, primeiro jogo lá, segundo em São Januário. Não temos as datas ainda, hoje foi o sorteio na CBF. No segundo momento, a CBF vai divulgar as datas aí, com certeza, com viagem e transmissão aqui. Falando em transmissão, viajo para Belo Horizonte agora, nesse final de semana, onde o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Mineiro lá. Então, transmissão aqui no canal, direto de Minas. Então, você que ainda não é inscrito, confirma aqui embaixo a sua inscrição e, mais uma vez, confirma aí o seu like. Bom, eu quero falar um pouco desse Vasco para o restante da temporada, porque eu estou vendo muita gente ainda pedindo muitos reforços. E, na minha opinião, gente, até porque eu apurei agora na parte da tarde se o Vasco negocia com jogadores, a mesma resposta, tá? O Vasco negocia sim com alguns jogadores. Eu perguntei, tentei mais a fundo o assunto Mina, zagueiro, né? E tive uma resposta meio que em branco, né? Aquela questão, ó, não tem, mas também, enfim, tem, mas não tem. Deu para entender? Enfim, e respeito muito isso, tá? O Mina é um grande zagueiro, eu acho que o Vasco tem que focar sim no sistema defensivo. Se houver a possibilidade de mais um volante, mais um atacante, ok. Se não, vamos receber 2 reforços, tá? Reforços surpresas, né? Que ninguém está esperando, mas em outubro o Vasco pode ter os retornos do Paulinho e também do Jair, que são muitos jogadores importantes, jogadores que sabem das coisas, jogadores bons, né? Para esse elenco do Vasco. Então, assim, o Vasco está focado no sistema defensivo, que é onde eu acho que é a principal carência do Vasco. Reforço ali. E se o Mina acertar, vai ser, claro, um grande zagueiro. E estou falando isso porque a recuperação do João Vitor, que é o nosso principal zagueiro, na minha opinião, está machucado, mas é o nosso principal zagueiro. E aí eu acho que resolve tudo, resolve o problema do sistema defensivo. Nós temos um excelente meio-campo e temos um excelente ataque também, além de excelentes laterais. Então, o Vasco tem um time com todo mundo pronto. O Vasco tem um time excelente, um time para brigar na parte de cima da tabela e um time para ser campeão. Tá? Temos craques nesse time, temos jogadores de seleção nesse time e um time que dá para brigar, sim, por títulos, por que não? Eduardo, a questão do elenco. Se você parar para observar, você já começa a encontrar soluções no banco de reserva. E aí são vários jogadores que têm condições de decidir jogos, além dos meninos da base. Então, no elenco do Vasco hoje nós temos excelentes jogadores, o time está muito bem formado, está ganhando corpo aí com o Pedrinho, com o Rafael Paiva, que tem uma preocupação, o Rafael Paiva, muito importante. A fala do Rafael Paiva: eu preciso recuperar os jogadores que estavam em baixa. Isso é muito importante. A confiança que o Rafael Paiva vem passando para esses jogadores é muito importante, mas muito. Então, vamos ficar atento, porque essa história, como o Pedrinho falou agora há pouco, eu efetivar o Rafael Paiva, ele está efetivado. Gente, vai mudar o quê? O Pedrinho falou, isso muda o quê? Ele é técnico do Vasco.
o Rafael Paiva, coloca uma coisa na cabeça, e é o que eu coloquei na minha, o que eu consegui apurar. Eduardo, o Rafael Paiva é o técnico do Vasco. O técnico do Vasco já foi confirmado há muito tempo. Inventar narrativas para dizer que, não, tem que ser. O cara já ganhou o aumento dele. O cara já tem o contrato dele com o Vasco. A carteira dele é assinada no Vasco. Então não vamos ficar criando narrativas pequenas, não. Ele é o treinador do Vasco. E ele resolveu o problema do Vasco. Estou dizendo aqui que o Rafael Paiva vai conquistar tudo, não, que é um técnico perfeito, não. Estou dizendo que o trabalho dele é o melhor trabalho. Vou dizer só do Ramon Dias, não. O Ramon Dias ele é disparado. Ele é melhor que o Ramon Dias em todos os sentidos. Agora eu vou dizer aqui para vocês uma coisa. O trabalho do Rafael Paiva no time principal é o melhor trabalho do Vasco, o melhor trabalho de um técnico do Vasco desde 2011, quando o Ricardo Gomes conquistou. O Ricardo Gomes, né? Depois o Cristóvão Borges pegou na reta final ali da Copa do Brasil, mas Ricardo Gomes que fez aquele grande trabalho com o elenco do Vasco. Vamos dar aqui os devidos créditos ao Ricardo Gomes, que infelizmente sofreu também com AVC num clássico com o Flamengo no Engenhão. Eu estava naquele jogo, realmente foi uma cena muito forte. Então, assim, gente, vou falar um negócio para vocês aqui. O Vasco está no caminho muito correto e falar, efetivo Rafael Paiva, já está efetivado, tá? Já é técnico do Vasco e ponto. Tá? Então, efetivação confirmada pelo Pedrinho. Gostei muito da fala do Pedrinho hoje à tarde na CBF. O Pedrinho se reuniu com alguns rivais, né? Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, presidente do Flamengo, enfim, buscando sempre a questão da... enfim, aquela questão da... Olha, vamos selar a paz aqui, vamos parar de brigas, a nossa rivalidade é dentro do campo. Fora de campo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos não só da rivalidade, mas também da questão envolvendo a questão do Maracanã, por exemplo. O Vasco vai precisar jogar jogos esse ano ainda no Maracanã, gente. Então, Januário vai fechar para a reforma no final do ano. O Vasco vai precisar do Maracanã, sim. A torcida do Vasco é gigante. O Maracanã é do Estado. Existe uma isonomia na parada, do contrato. Então, esse bom relacionamento é muito importante. Sobre o jogo com o Atlético Mineiro aqui, pulando já para o jogo com o Atlético, tem arbitragem definida. O árbitro principal, o árbitro de campo é o Rafael Claus, tá? Vai apitar o jogo e, enfim, é um bom árbitro, na minha opinião, tá? Muita gente não gosta do Rafael Claus, mas se vocês observarem, o Vasco sempre vence os jogos, com ele apitando, né? Com ele ali num apito na boca e tal, porque é um árbitro que já foi atleta, ele foi jogador do São Paulo, né? Ele jogou no São Paulo, fez base no São Paulo. Então, isso é muito importante, né? Um árbitro ex-atleta, um árbitro que acompanha de perto os lances, não erra tanto, não. Eu acho que o VAR influencia mais nos jogos do que o Rafael. Então, assim, não acho, muita gente bate muito no Rafael Claus, eu considero um bom árbitro, na minha opinião, tá? Conheço o Rafael Claus, já conversei algumas vezes com ele. É claro, gente, que com essas questões da gente dividir estádio, a gente acaba encontrando um árbitro, outro ali, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia, e é sempre muito importante, é sempre muito correto. Então, boa sorte para ele, principalmente para o nosso Vasco. O Vasco vai enfrentar a difícil equipe do Atlético Mineiro lá, é complicado jogar lá, mas vamos com tudo, vamos para cima. O Vasco está numa crescente. Sobre o time, se o técnico Rafael Paiva vai contar com os reforços, né, os principais reforços, Alex Teixeira, Souza, Dimitri Payet, Coutinho, é um time de reforços aí, mas não temos certeza ainda que eles serão relacionados até o dia do jogo, porque o técnico Rafael Paiva está analisando ainda toda essa situação. O Vasco que depois serão 3 jogos fora, né? Porque o confronto contra o Cuiabá foi adiado, ou seja, o Vasco vai jogar com o Atlético Mineiro, terceira partida seguida fora contra o Grêmio lá na Arena, ou seja, realmente 3 jogos fora, complicado. Mas vamos com tudo, vamos para cima, é vencer. Esse é o dilema agora, confiança total, foco total. E aí existem essas incertezas, né? A questão dos reforços para o jogo com a equipe do Atlético Mineiro lá na Arena do Galo. Tá certo, minha gente? Então é isso. Vou ficando por aqui, volto a qualquer momento com assuntos do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.